A paz do Senhor, professores. Estamos aqui para o nosso subsídio didático, pedagógico e bíblico do nosso estudo para professores de jovens. Nossa lição de número 1, a lição inicial, tem por título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Nós estamos iniciando o ano de 2023 e nós temos aqui a nossa lição do primeiro trimestre, uma lição maravilhosa que tem por título Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Este tema é um tema maravilhoso. Nossos jovens têm muito o que aprender. Nós também, enquanto professores, nos deleitamos aqui ao ler essa lição, ao estudarmos para trazer os nossos subsídios para os nossos jovens. Nós temos aqui alguns títulos, Santificação, o caminho que leva a Deus, a vida eterna com Deus, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo, o temor a Deus, a santificação, mortos para o pecado, dentre outros temas que nós vamos estudar aqui ao longo desse trimestre de 2023, nosso primeiro trimestre. Nossa lição tem como comentarista pastor Natalino das Neves, que é pastor em Curitiba, está trazendo esse comentário. Ele que já concluiu o curso de teologia, doutor em teologia, tem muito a trazer de grandes contribuições aqui. E nossa lição está maravilhosa. Os alunos vão gostar e também é um despertamento, um despertamento para esse novo tempo que nós vivemos. E o processo de santificação ele deve ser contínuo. Nós vamos ver aqui mais detalhes na lição. Nossa lição de número 1, a lição inicial, tem por título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Veja que nós já vamos introduzir aqui o tema, o tema geral, que é a santificação. Nós temos como texto a leitura principal. O texto principal está localizado no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o resumo da lição nos diz: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos e para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. Então veja aí como é importante esse processo. Nossos objetivos para essa lição são apresentar a diferença entre sagrado e profano, explicar o sentido da palavra santificação e destacar os 3 estágios do processo da santificação. É muito interessante esse último tópico aqui também para introduzir as demais lições que vão se seguir adiante com esse trimestre. Nossa leitura bíblica em classe está localizada no livro de Levítico, capítulo 20, do 1 ao 8. Como de costume, você pode designar alguns alunos para ler ou ainda fazer uma leitura alternada em sala ou responsiva. Fica a critério do professor neste momento. Essa lição, ela é uma lição que ela é introdutória, Ela vai introduzir o tema geral que vai ser abordado nas suas especificidades ao longo das 12 lições que seguem. Então essa lição é bem para contextualizar o que é a santificação, por que o crente precisa desse processo. Então essa lição ela traz esses subsídios mais, podemos dizer, contextuais e também introdutórios, tá? Então, é importante que o professor faça essa lição, traga conceitos, traga ali o contexto dessa palavra usada no Antigo Testamento, porque que Deus queria que o povo se santificasse, em contrapartida, como ela se deu no Novo Testamento. Então, é interessante que o professor faça esse resgate histórico e também mostre como é que é esse processo de santificação registrado na Bíblia, para só depois nós estudarmos os detalhes de personagens e também como é que se dá esse processo nos dias atuais, porque nós não estamos mais inseridos
né, na cultura judaica, nem no povo hebreu, mas o processo de santidade, ele é atual, o processo de santificação, ele é atual, é algo necessário para os nossos dias. Então vamos para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, nós temos aqui a diferença entre sagrado e profano. É muito importante fazer essa distinção, porque alguns alunos podem confundir o que é pecado, o que é o conceito de pecado, o conceito de sagrado, o que é profano. E aí pode haver, assim, dependendo da trajetória espiritual, né? Alguns jovens nascem em berço já evangélico, tem uma base, outros não. Então é importante que o professor ele traga, né, esses conceitos aqui, mostrando para o aluno como é que isso se deu em determinado momento da história e como é que nós vemos isso hoje também, tá certo? Então ele traz aqui a diferença entre o sagrado e o profano, tá certo? Ele diz que o medo, né, era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. Então havia aquela história não era temor, e sim medo de praticar aquilo que era errado. Isso estava muito em alta na Idade Média, né? Quando houve a ascensão da Igreja Católica, havia essa imposição sagrado, profano, inclusive a literatura registra isso muito bem na arte barroca, que é o sagrado e o profano estavam lado a lado ali, como se de fato convivessem, e aí tinha esse processo. E o sagrado naquela época era visto como tudo que era relacionado à religião. Nada deveria ser infringido. E o profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então era um conceito bem restrito, né? Tudo que se dizia a respeito à igreja era sagrado. Paredes, os deuses, tudo era sagrado. E o profano era visto como tudo aquilo que era pagão, tudo aquilo que não era ligado à igreja, certo? Isso é um contexto histórico-cultural de um determinado momento, tá? Então é importante trazer esse conceito aqui para que os alunos comecem também a entender, né? Como é que se dá esse processo também cultural, porque a questão do sagrado e do profano, ele também é algo cultural. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 a 20, trouxe aqui um subsídio bíblico para vocês. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, né, ele já menciona, né, essa diferença entre o sagrado e o profano, daquilo do erro, do bem e do mal, dessa distinção, ele deixa claro. E aí ele diz, no capítulo 7, versículo 19, diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo, ele tinha ali a consciência, né, a convicção de que o homem tinha dentro de si, ele tem dentro de si, ele carrega esse DNA do pecado. Então, por mais que ele queira se livrar desse profano, desse pecado, o mal está dentro dele. E aí ele diz, o bem que eu quero fazer, naturalmente eu não faço. E como é que esse processo chega, né? Como é que eu faço o bem? Como é que eu busco? Através de processo de santificação, que nós vamos ver mais aqui adiante. Então, é muito importante que o professor, nesse primeiro tópico, ele traga essa visão, tá? Tanto histórico-cultural quanto bíblica também, tá? Porque o apóstolo Paulo ele já traz aqui essa menção ao bem e o mal, tá? Essa concepção e vinculação com o sagrado no nosso subtópico 2 vai falar exatamente sobre como as sociedades veem, né? Tem concepções daquilo que é sagrado, é como se vai até o outro extremo. Não pise aqui, não manche a parede, isso é sagrado. E nós vamos ver mais adiante o que é ser sagrado, o que é ser santificado, o que é estar separado. E aí é muito importante que o professor faça esse destaque, né? E aí, no subtópico 3, para complementar, ele diz que o sagrado e o profano são antagônicos. Enquanto o sagrado tem origem e é baseado nas escrituras, o profano vem do maligno e encontra no lugar no velho homem carnal. Então, o mal, né, o profano, na verdade, ele encontra lugar em nós porque nós já temos o DNA tendencioso ao pecado. E aí, o sagrado, não. O sagrado vem através da santificação. Cada vez que eu me santifico,
eu vou me separando, eu vou me consagrando ao Senhor, ou seja, separando do mal, separando daquilo que não convém ao Senhor. E aí nós temos aqui, né, ele traz aqui os exemplos do sacerdote que cuidava das coisas do Senhor, né? O rei não necessariamente ele tinha que exercer essa função, embora alguns reis eles conduzissem ao povo. Ele era também um termômetro de como estava o processo de santificação ao povo, mas a tarefa principal era do sacerdote. Ele quem levava o povo a Deus, né, no Santo dos Santos, que levava e intercedia pelo povo. Então, é muito interessante vermos essa visão do sagrado e o profano no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, essa visão, né, após a Nova Aliança, essa visão se torna um pouco mais, podemos dizer, ela vai além. Né? Quando Cristo fala que haverá adoração em espírito e em verdade, esse tipo de relação entre sagrado e profundo, ele não se dá mais num nível terreno, e sim no nível espiritual, no nível além. Né? E aqui a lição diz, no Novo Testamento o conceito de santidade supera a visão de sagrado e profano, como veremos mais adiante. Então, essa visão é interessante mostrar, porque essa visão inicial de sagrado e profano, vinda ali da Idade Média, da Igreja Católica, daquela visão antiga do Barroco, também de uma visão do Antigo Testamento, por ter essa questão dos rituais para a purificação, né, tanto do templo quanto das pessoas, essa visão, a partir do Novo Testamento, ela foi modificada. Porque a partir do momento que Cristo vem e derrama o seu sangue para nos purificar de todo mal, para nos salvar e santificar, nós vemos que esse processo ele se torna um processo não só de querer ser santo e de divisão entre bem e mal, vai além disso. É uma relação que vai além. E nós vamos ver isso mais adiante no tópico 2. No nosso tópico 2, aí vem o conceito de santificação. Muito importante, caro professor. Esse tópico 2, ele não pode ser trabalhado de forma rápida, assim, de forma passou à vista. Não, esse tópico aqui, vocês têm que deixar bem claro para o aluno esse conceito, tá certo? Por quê? Porque ele vai permear toda a lição. Então, o processo de santificação, como diz o subtítulo, buscando a santificação para vermos, ele é muito importante. Então, o conceito de santificação ele tem que estar bem claro. Se não tiver claro aqui, como é que o aluno ele vai entender isso mais adiante? Como é que se deu em alguns personagens bíblicos? Como é que se dá na minha vida espiritual? Então, é importante que o professor traga aqui. Logo no início, ele traz dois termos hebraicos, né? Kadosh e Kodesh, que é exatamente santo e santidade. Não tem essa palavra santificação propriamente dito. Né, que esse termo é mencionado em Levítico, com respeito à consagração dos sacerdotes, dos utensílios, do altar, certo? O oferecimento de sacrifícios, tá certo? Então, é isso aqui que ele traz. E aí, é muito importante observar o seguinte, nós temos dois termos aqui que vão ser bem mencionados. Um termo, ele é santidade e ele é santificação. No subsídio aqui da página 7 da lição de professor, né, ele fala, aqui ele pede ao professor para questionar, né, os alunos qual é a diferença entre santidade e santificação. E ele explica que santidade é a perfeição moral, estado de quem se destaca pela pureza. E depois ele vai dizer que santificação é a separação do pecado e dedicação ao serviço do reino. Vou fazer um resumo aqui para os professores levarem para a sala de aula. Olha, partindo, né, da origem da palavra enquanto estrutura gramatical mesmo, nós temos duas palavras que se destacam aqui que podem ser vistas dessa forma. Vejam só, santidade, eu entendo, estou trazendo aqui para vocês como estado. Ela é um estado, nós buscamos a santidade. É um estado de perfeição moral. Nós vamos ver mais adiante que esse estado ele só vai ser adquirido com a salvação completa, que é o processo de glorificação. E a santificação, processo. Então, a santificação, ela é um processo. Essa terminação, esse sufixo ficar, santificar, frutificar, qualificar, são palavras que envolvem uma gradatividade.
algo contínuo, que acontece por etapas. Por isso que a palavra santificação, processo, santidade, estado. Então, traga esses conceitos para seus alunos, para que eles possam entender que o processo de santidade é o que nós buscamos por meio da santificação. Então, nós almejamos ser santos e para isso precisamos buscar a santificação, certo? E aí ele vai trazer aqui, né, outro detalhe também da santificação da Septuaginta, mostrando aqui que ela tem como objetivo principal, né, a separação das práticas pecaminosas. E também mostra essa questão da consagração ao serviço cristão. Então, santificar também é servir ao Senhor. Então, eu me santifico individualmente para quê? Só para ser diferente dos demais? Não. Para que haja o serviço cristão. E que, de fato, eu venha impactar pessoas ao meu redor. Então, a santificação, ela é também contagiante. As pessoas olham para a gente e vão dizer, poxa, eu queria ser como fulano. E não é pelo seu mérito. E sim por aquilo que o Senhor tem nos permitido buscar por meio da palavra, por meio do estudo. Nós temos uma dica aí bem legal mais adiante no subsídio pedagógico. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele já orientava, né, esse processo aí de santificação entre os irmãos coríntios, né? Ele dizia assim, capítulo 7, versículo 1, portanto, amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, aperfeiçoar a santidade é se santificar. Então, ele está dizendo aqui que se abstenham da impureza, né? Se abstenham daquilo que traz o pecado para dentro de nós. Então, é importante demais o professor destacar esse processo de santificação. Amém? Agora vamos para o nosso momento EBD. É isso mesmo, nós estamos iniciando o ano letivo. Então, caro professor, capricha no convite. Então, nós temos que trazer ali aquela vontade dos nossos jovens e toda a EBD, né? Todos os alunos, todos os irmãos da igreja a participarem da nossa EBD. Então, como sempre fazemos de costume, peça ao seu dirigente, peça ao seu pastor local que dê 5 minutinhos, 10 minutinhos para que você venha ali trazer aquele convite, fazer um apanhado, principalmente agora que nós estamos no primeiro trimestre, faça um breve apanhado do que trata a lição, faça um convite impresso, peça para alguém distribuir enquanto você está falando, relembre os horários da EBD, os dias da EBD na sua congregação. Vale a pena, assim você vai conquistar novos alunos e resgatar aqueles alunos que não estão acompanhando a EBD. Não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. E no nosso tópico 3 para finalizar aqui nosso subsídio bíblico, fala sobre os estágios da santificação. Veja que interessante, os estágios da santificação, né? Ele fala aqui na lição que a santificação ocorre de forma instantânea. Então, como é que isso se dá? No nosso subsídio aqui da página 8, que é de Orton Stanley, né? Fala que o processo da santificação inicial, ele ocorre quando nós aceitamos a Cristo. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nossa vida já é transformada de imediato. Mas nós não nos tornamos santos 100%, mas de imediato nós já somos lavados pelo sangue de Cristo. Então, esse processo de lavar, de limpar, nós somos transformados, né? E ele diz que isso se dá pela justificação da fé na obra vicária de Cristo. Então, o sangue de Cristo passa por nós e nos lava. E aí eu tenho um subsídio bíblico que está localizado aqui em Salmo 40, bem conhecido, viu? Bem conhecido, esse subsídio que você pode levar para os seus alunos. Salmos 40, verso 2 e 3. Tirou-me de um charco de lodo e de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão
e confiarão no Senhor. Então veja que interessante o salmista aqui falando desse processo de santificação inicial, que é exatamente o resgate de Cristo para a nossa, O resgate, ele nos tira do mundo, tirado um charco de lodo, nos lava com o seu sangue remidor através da obra vicária de Cristo. Glória a Deus por isso. E a partir daí nós somos justificados. Quando nós somos justificados, nós passamos para o segundo processo, que é o segundo estágio, que é a santificação contínua e progressiva, que é o nosso subtópico 2. A santificação é um processo contínuo e progressivo, e ela deve ser buscada pelo crente. Então, o que ocorre? Recebi pela graça de Deus a salvação. Já recebi a santificação inicial, já fui separado e lavado. E qual é agora esse processo? É como se fosse um processo de purificação, de santificação. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então, quando fala sobre em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, significa que nós sempre devemos estar preocupados com a lavagem da nossa alma, do nosso coração, das nossas vestes diante de Deus. Isso é um processo. Ora, nós usamos roupas, nós sabemos, e nós passamos o dia com aquela roupa e quando chegamos nós trocamos de roupa, né? Assim, nós tiramos a roupa suja, colocamos para lavar e usamos outra roupa e lavamos essa outra roupa para usar em outra ocasião. Então, assim deve ser a vida do crente. Ele deve estar em contínuo processo de santificação. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Então, é preciso que nós tenhamos esse processo de santificação contínua, tá? Santificação contínua. E aí, nesse processo é onde há busca pela separação do pecado, onde há busca para se aproximar mais de Deus, a intimidade com Deus. Nós vamos ver mais detalhes disso, desses aspectos nas próximas lições, mas é muito importante já falar para os jovens aqui essas 3 etapas, então não esqueçam, A santificação posicional ou inicial, a santificação contínua e, por fim, a santificação final. Essa santificação final aqui que o autor cita é exatamente que essa santificação só ocorrerá quando nós sairmos daqui, que nós vamos estar com o Mestre. Nós vamos viver a santificação final, que é o processo completo, é quando nós atingimos o estado de santidade. Então, esse estado de santidade completo e total, ele não é possível aqui na Terra. Embora nós estejamos buscando dia após dia, mas ele não é possível aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos dentro de um corpo carnal e pecaminoso. Então, nós só atingimos esse nível só quando estamos glorificados com Cristo. E aí é interessante que esse autor, Orton Stanley, traz esses 3 processos com uma nomenclatura diferente. Na nossa declaração de fé, na página 64, nós temos aqui 3 processos da santificação. Regeneração, que é correspondente à santificação posicional. A santificação, que é a santificação contínua, que é esse processo contínuo. E a glorificação, que corresponde ao processo de santificação final. Veja que interessante. Se você quiser levar esse subsídio para os seus alunos, também é uma maneira deles já terem conhecimento mais aprofundado da nossa declaração de fé, ou seja, isso é doutrina cristã, é doutrina bíblica, é o que nós pregamos na nossa igreja. Então é importante que os alunos estejam a par desses subsídios para que eles venham entender que a santificação ela faz parte da vida cristã. Ela é uma doutrina que nós devemos viver. E aí o aluno vai compreender esse processo de santificação como algo que deve ser vivido a vida inteira. Certo? Então não tem como fugir da santificação, porque a Bíblia diz a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos estar sempre correndo atrás desse processo. O livro de Hebreus já diz isso, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo que nós precisamos fazer, porque senão nós não vamos atingir
o contato direto com o Senhor no futuro vindouro. Amém? Agora, nosso subsídio pedagógico e didático para você incrementar a sua aula aí. Nós temos aqui na página 4 um quadro, tá certo? Que o professor pode tranquilamente reproduzir, escrevendo, se você tiver quadro branco na sua congregação, ou ainda tirar uma xerox, ou ainda mandar aquela foto no grupo do WhatsApp também. É muito interessante, porque esse quadro só tem na lição de professores. Esse quadro, que ele é adaptado da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele traz aqui a diferença entre justificação e santificação. Então, ele vai trazendo aqui o que é a justificação e o que é a santificação. É importante que os alunos entendam esses dois processos, porque eles andam lado a lado. Com a santificação inicial, como nós vimos, nós somos santificados pela justificação. E a justificação se dá exatamente através do ato de Cristo vicário na cruz. Então é importante trazer esse quadro aqui que vai clarear, ajudar os alunos a compreenderem esse momento aqui para auxiliar no conceito de santificação. Tá certo? Então, reproduza esse quadro, ou mencione, ou tire uma foto, traga para os seus alunos verem esses conceitos aqui, tá bom? E nós temos para esse trimestre uma dinâmica muito interessante. Caros professores, vejam só. Nós propomos, a coordenação pedagógica, nós propomos que os professores façam durante o trimestre cartazes, banners e postagens sobre o processo de santificação. Veja que legal. Tudo vai depender do perfil do seu aluno. Qual é o perfil dele? Ele pode postar naquela semana uma postagem sobre santificação. O que é santificação para ele? Ele pode postar uma foto, fazer uma análise sobre o processo de santificação. O outro aluno pode criar um folheto falando sobre a santificação, trazendo um exemplo de personagem que exercitou a santificação, trazendo um exemplo de santificação e um conselho para que os jovens busquem a santificação. Veja que interessante. Então, nós temos essa proposta que é exatamente movimentar aí, durante esse trimestre, a nossa mocidade. Então, ela vai acontecer tanto de forma virtual, tá certo? Você pode produzir esse material de forma virtual, pedir que os seus alunos criem postagens e também ele não vai ser algo interno, tá? Ele vai estar expondo isso nas redes. Então, não vai ser um trabalho que a gente faz e só no final do trimestre apresenta. Não. Vai ser um processo que já vai acontecer ao longo do trimestre. Então, próxima semana, o aluno já pode trazer ali uma postagem do que ele acha que é santificação com base na lição, trazer ali, de repente, uma foto que ele fez, ou ainda a criação de um bannerzinho por meio do Canva ou de algum outro aplicativo que traz aquela ilustração, conceito e também um conselho. Quem quer se santificar, o que faz? A busca da palavra, a oração, o jejum, o devocional. Então é interessante, você pode incentivar os seus jovens de acordo com a realidade da sua congregação. Você também pode pedir que eles façam duplas para fazer esse trabalho ou ainda que façam individualmente. Você, professor, que vai verificar aí o termômetro, da sua sala de aula, ver como é que eles gostam mais, se é de pintar na hora, trazer ali o material, faz uma cartolina, ou faz um folheto, ou ainda cria postagem, coloca lá, deixa bombando nas redes a semana inteira. Então, vai ser muito legal ver esse material de vocês aí nas redes, ver essa proposta sendo executada por vocês, professores e alunos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e divulgue, ative as nossas notificações. Nossos vídeos vão lá toda semana para auxiliar no seu trabalho de ensino da Escola Dominical. Que Deus abençoe e até a próxima.